amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula. Na verdade, pela ementa que nós recebemos do professor Luiz, certo? É a nossa derradeira aula direcionada aí para a galera de Pernambuco, tá? Certo? E o último tópico que nós deixamos é a economia de Pernambuco, e junto também estão incluídas as pautas de importação e exportação do Estado, que é uma coisa mais simples. E aí, como vocês sabem muito bem, a gente tem que correr atrás das informações, moçada, para buscar e montar a aula para vocês. Então, boa parte do que a gente traz aqui para vocês é pesquisa feita na internet, certo? Não posso ser muito, cínico e hipócrita aqui de falar para vocês o contrário. Afinal de contas, é um cara de Mato Grosso falando com vocês sobre a economia de Pernambuco, as características naturais de Pernambuco. Então a gente procurou fazer o nosso melhor para levar o máximo possível de informação para que vocês tenham sucesso nos concursos que eventualmente vocês prestem lá no Leão do Norte, que é como é conhecido o nosso querido estado de Pernambuco. Certo? Beleza? Então, antes de começar, porque a gente já começa direto, é bom lembrar o seguinte: eu não fiz um histórico, não fiz um histórico, tá? Eu procurei mais as coisas atuais, as características atuais, mas como vocês sabem muito bem, isso aí é tranquilo, todo mundo conhece, e lá vamos nós para as pesquisas, né? E aí, atendendo a Milena, que me mandou outro dia uma sugestão. Milena, eu estou digitando capitanias hereditárias, tá? É isso que eu estou buscando aqui, tá joia? Você está vendo lá no buscador. Então, como todo mundo se lembra, moçada, essa aqui foi a primeira maneira pela qual os portugueses tentaram organizar o território brasileiro, certo? Capitanias hereditárias. Você tinha as capitanias, vários donatários tinham mais de uma capitania, certo? E no caso de Pernambuco era Duarte e Coelho. Pessoal, você lembra que esse sistema aqui não prosperou? Porque apenas 2 capitanias deram certo e porque apostaram na mesma coisa. E aí, inclusive, vem o primeiro grande boom econômico, vamos dizer assim, que foram Pernambuco e São Vicente, as 2 capitanias, que apostaram no mesmo gênero agrícola trazido da Ásia para cá, a cana-de-açúcar. Certo, pessoal? A cana-de-açúcar, ela se adaptou super bem ao litoral, ao clima tropical, ao solo de Massapê, certo? Um solo mais argiloso, tá? E ela se deu super bem aqui e prosperou. É claro que depois a turma acabou com isso aqui, os portugueses acabaram com o sistema de capitanias hereditárias, a gente passou para o governo geral, tá? Mas Pernambuco era o centro econômico do Brasil, certo? Era o centro econômico, o principal produtor de cana-de-açúcar, certo? A produção voltada para o mercado externo. O Brasil, então colônia portuguesa, assumindo um papel preponderante nessa cultura agrícola, e isso inclusive gerou a cobiça estrangeira, certo? Perdão. A cobiça estrangeira, que será traduzida nas invasões holandesas, certo? Que é traduzida na invasão holandesa do Nordeste, especificamente no estado de Pernambuco e nas cidades de Olinda e Recife, certo? Muito bem. E como vocês se lembram, tá? Perdão. Aqui, Marcelo, mas você é muito cabeçudo, desculpa, gente. Você está fazendo uma coisa e você até perde o fio da meada, né? Que é um óleo aqui do Vitor Meirelles, homônimo do nosso querido professor Vitor, tá? Esse aqui é um óleo em tela da famosa Batalha dos Guararapes, certo? Inclusive até o aeroporto internacional, certo? O aeroporto internacional dos Guararapes, lá em Recife, Gilberto Freire, né? Essa imagem aqui até muitos apontam como a gênese do exército brasileiro. Foi a batalha, parece que não foi mais de uma, foram 2, mas a gente chama de Batalha dos Guararapes, porque aqui são retratados o branco, João Vidal de Negreiros, o negro, Henrique Dias, e o índio, Felipe Camarão, que se não me engano eu estou chamando o índio Poti, certo? Então, esses elementos juntos já dão uma ideia no quadro de um início de criação de uma identidade nacional,
certo? Lutando juntos para expulsar os holandeses do Brasil, certo? Então muitos colocam a origem da organização do Exército Brasileiro aqui, certo? E aí, como vocês sabem muito bem, os holandeses não foram embora de mão abanando, eles levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, certo? O clima tropical também, muito parecido com o Brasil, se adaptou super bem à cultura lá, e o Caribe fica mais próximo da Europa do que o Nordeste brasileiro. Aí o nosso açúcar entra em declínio, o ouro aparece, a mineração, e aí outros ciclos se sucedem ao longo da história do Brasil. Só que vocês sabem muito bem que, moçada, quando a gente fala em industrialização, existem características atuais, mas no passado a gente trabalhava da seguinte maneira, e eu tenho que direcionar mais para a industrialização mesmo, que é o seguinte: no passado, se você perguntava para uma pessoa quais eram os pré-requisitos que ela considerava necessários para que uma determinada área se mostrasse viável a receber investimentos num projeto industrial, provavelmente essa pessoa responderia o seguinte: bom, eu preciso de mão de obra, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de energia e eu preciso de transportes. Esses 5 elementos eram fundamentais, tá? Para que você considerasse viável a implantação de um determinado projeto industrial numa determinada área ou região. Além do capital, é óbvio, você tem que ter capital para investir. Pessoal, então quando você analisa isso aqui na história do Brasil e até mesmo também a questão do capital, fica muito claro que ao longo da história, quem melhor ofereceu essas condições para a promoção de um projeto de industrialização em maior escala, obviamente foi o estado de São Paulo. Você pode falar até a região sudeste como um todo, mas especificamente o estado de São Paulo. A gente até fala na aula da industrialização do Brasil que é uma ironia, porque você se lembra que durante o Império, segundo o reinado, a gente teve a figura de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, um cara que sonhava com um Brasil diferente, um Brasil mais moderno, dinâmico, industrializado. No entanto, ele perdeu o debate político-econômico dele para a turma do café. O pessoal não queria abrir mão da escravatura, da economia agrária exportadora, o café dava muito lucro. Tá, mas aí é uma ironia. Por quê? Porque o capital acumulado pelo café, principalmente em São Paulo, impulsionou a industrialização do Estado. Então São Paulo é o Estado mais industrializado da Federação, não é por obra e graça da divina providência. Eu até falo isso com todo respeito aos nossos irmãos paulistas e paulistanos, não é porque eles são melhores que os outros, mas é porque são condições históricas. É a mesma coisa que você pegar, por que nos Estados Unidos uma pessoa de Nova York chama um cara de Kansas de redneck, caipira. Poxa, a colonização dos Estados Unidos começou da costa leste para a costa oeste. Então é claro que o leste é mais populoso, é mais povoado, é mais industrializado. Ao longo do tempo você tende a uma dispersão, certo? Então é por isso que São Paulo é o estado historicamente mais industrializado. E vocês se lembram muito bem que ao longo do século XX houve uma concentração industrial maior no Sudeste. Certo? Então a desigualdade regional era muito acentuada. Como a gente fala aqui, o Brasil era muito
tenso para um lado só. Porque você se lembra que numa relação de causa e efeito, não é urbanização que provoca industrialização, é industrialização que acelera a urbanização. Então isso dá um maior dinamismo na economia. Tanto é verdade que no governo do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o professor Celso Furtado pensou a SUDENE dessa maneira. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela foi criada para tentar o quê? Minimizar, diminuir essa desigualdade, para atrair investimentos para o Nordeste brasileiro. Tanto é verdade que depois o modelo foi copiado com a SUDECO, que era para o Centro-Oeste, e com a SUDAM, que era para a Amazônia, a região da Amazônia Legal, além da SUFRAMA, que é a Zona Franco Polo Industrial de Manaus, certo? Isso porque você tinha uma indústria muito concentrada no Sudeste brasileiro, certo? Que foi o que substituiu aqueles ciclos econômicos que nós tivemos. Você teve o açúcar, aí veio a mineração, veio o café, junto com o café por um curto período a borracha, e aí a industrialização, a urbanização do Brasil. Então, com essa forte concentração no Sudeste, especificamente em São Paulo, as outras regiões ficaram muito atrasadas. Certo? E isso é consequência de um processo histórico que envolve a ocupação do território e os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou. Durante a década perdida, chamada década perdida, 80, 90, até meados de 90, todo o Brasil pagou, certo? A gente teve uma desaceleração econômica, tivemos, vamos dizer assim, um quadro estagnado em que a economia patinou durante uma década ou até um pouquinho mais, mas é aí que entra o quadro atual, certo? Que supera, que deixa para trás essa década perdida, tá? E é nele que eu vou me concentrar mais, tá ok? Então vamos lá. Bom, a economia de Pernambuco tem como base a agricultura, indústria e serviços. Pessoal, isso aqui também é uma coisa meio, desculpa falar, é meio óbvio. Até porque eu não quero que você confunda duas coisas, se eventualmente for perguntado para você, tá? Que é o seguinte. Pessoal, quando forem usadas estas expressões para a economia, tá? Primeiro setor, segundo setor, e terceiro setor. Isso aqui é uma coisa. Quando eventualmente você encontrar estas expressões numa prova, no seu concurso, o que é o primeiro setor? Pessoal, o primeiro setor é o setor público, é o aparato estatal, é tudo que pertence ao Estado. Que, como vocês sabem muito bem, na economia não é função dele buscar o lucro. Embora você tenha algumas sociedades de economia mista, como a Petrobras, você tenha o Banco do Brasil, beleza. Mas o primeiro setor é o setor público, estatal, que não busca o lucro. Certo? Beleza? Muito bem. O segundo setor da economia é o mercado, é a iniciativa privada, cuja função primordial é buscar o lucro, que eu acho que é uma coisa absolutamente correta. Nada contra, o que todos nós ficamos muito chateados é alguém buscar lucro te dando prejuízo, certo? O terceiro setor são instituições privadas, certo? De caráter privado, legal e juridicamente constituídas, certo? Mas que não tem por objetivo buscar o lucro. Então, no terceiro setor, nós colocamos as ONGs, as entidades filantrópicas assistenciais, como por exemplo a APAI, como por exemplo aqui, estou falando aqui, né? A Associação dos Amigos da Criança com Câncer. Essas instituições, esses organismos, são parte do terceiro setor. Certo? Juridicamente são particulares, privadas, certo? Mas sem fins lucrativos. Tá ok? Então isso aqui é uma coisa. Agora, quando alguém fala em agricultura,
indústria e serviços, nesse momento, nós nos lembraremos do nosso querido amigo australiano Colin Grant Clark, que é o autor da teoria dos 3 setores. Ah, Marcelo, mas a teoria dos 3 setores não é essa que você acabou de mostrar aí? Não, não é não. A teoria dos 3 setores é aquela que divide a economia em... Aí olha como que a palavra é diferente. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Lembrando que quem é o setor primário? Pessoal, o setor primário é a agropecuária e o extrativismo. Esse é o setor primário da economia, certo? O setor secundário é a indústria. O setor terciário é o comércio e a prestação de serviços. Então, quando você fala em teoria dos 3 setores, é essa aqui. Primário, secundário, terciário, do Colin Grant Clark. Agora, quando alguém falar em primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, é diferente disso aqui. É aquilo que eu falei antes. Primeiro setor é o aparato estatal, certo? O aparato público, o Estado. Segundo setor, a iniciativa privada numa economia de mercado buscando lucro. O terceiro setor, associações, entidades, instituições privadas, mas cujo objetivo não é o lucro. ONGs, instituições filantrópicas, beleza? Então isso posto diferenciado. Aqui nós estamos falando da teoria dos 3 setores, certo? O setor de serviços é predominante, uma coisa que é absolutamente comum, moçada, quando você tem sociedades pós-industriais, certo? Porque, como eu falei, a gente fala que industrialização acelera a urbanização. Então, todo mundo às vezes pensa que o setor secundário é que tem que predominar, mas não. Quando você tem o crescimento dos centros urbanos, você percebe que é o terciário que ocupa mais espaço. Inclusive, existe até uma expressão para esse crescimento exagerado, que é a chamada hipertrofia do setor terciário. Ele cresceu exageradamente. Então, é ele que predomina. Certo? Beleza? Ele é o responsável, acho que eu até coloquei aqui depois, tá? Ele é o responsável pela maior parcela do produto interno bruto, da população economicamente ativa e da arrecadação de impostos do estado de Pernambuco. É o setor terciário. Depois vem a indústria, certo? Que tem a parte alimentícia, química, metalúrgica, eletroeletrônica, comunicação, minerais não metálicos, têxtil e naval. Depois é que vem o setor agropecuário, tá? O estado de Pernambuco assiste uma importante mudança em seu perfil econômico de investimentos. Isso é um fato, é uma coisa recente. O estado de Pernambuco recebeu muitos investimentos na área industrial nos últimos anos. Isso não foi só Pernambuco, é o Nordeste como um todo. Por isso que você encontra geralmente referências, como por exemplo, aí, para evitar o puxão de orelha, aquela coisa, certo? Aqui, ó. Que eu falei para vocês que a Milena mandou para mim. Eu digitei o quê? Que o Nordeste cresce acima da média do país. Na contramão das outras regiões, o Nordeste cresce. Esse ano, tá? Pode até porque é um ano que a gente está patinando, vai patinar, certo? Pode crescer menos, mas vai crescer acima da média nacional. Cresce e ganha poder. Então isso não é uma coisa, vamos dizer assim, localizada em Pernambuco. É um fenômeno regional, certo? Muito bem. E por isso tem recebido muitos investimentos em vários setores da indústria, tá? Aqui, ó.
Além da importância crescente do setor de informática, que é o Porto Digital, a gente vai falar disso daqui a pouco, você tem os investimentos no Porto de Suape, a fruticultura no São Francisco, tudo isso ganhando espaço dentro da economia do Estado. E isso faz com que ela fique mais diversificada e mais dinâmica, certo? E isso é bom, você não pode ficar dependendo de um setor só, como era no passado. Quando você concentra as coisas num setor só, a gente não tem nenhuma imagem, acredito eu, para o açúcar, mas se você não viu isso ainda, e é triste, pessoal, é muito triste uma imagem como essa. Só que é o nosso pessoal tacando fogo no café na crise de 29. É o que tinha que ser feito, tem que tacar fogo. Mercado externo quebrado, certo? Mundo em crise, a gente com um estoque enorme de café vai ficar com esse troço aí, taca fogo. Agora imagina por tanto de trabalho que não deu para plantar, colher, o suor de trabalhadores. Claro, o risco dos empresários proprietários está aqui, tem que tacar fogo no troço. Certo? Beleza? E isso porque você era extremamente dependente de um gênero agrícola só. Então, se você diversifica a economia, isso é muito mais positivo. Certo? Tá ok? Aí outros polos dinâmicos que o pessoal coloca aqui, ó. Polo gesseiro no Araripe, que a gente vai falar dessa região, tem a micro-região, tá? A indústria têxtil no Agreste e a cana-de-açúcar e biomassa na zona da mata. Tá? Muito bem. Aqui nós colocamos, moçada, o último que eu consegui pegar para vocês, tá? A posição de cada unidade da Federação do Brasil quanto ao PIB. Eu coloquei as 10, por quê? Porque justamente a 10ª é Pernambuco. Pernambuco está na 10ª posição, certo? Entre os produtos internos brutos do país, tá? São 117 bilhões de reais em valores de 2012, relativos a 2012, ficando na região Nordeste, atrás somente da Bahia. Então é o segundo PIB da região Nordeste. Aqui estão os outros: São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Pernambuco. Certo? Beleza? É o 10º produto interno bruto do país. A evolução do PIB é absurda. Você percebe que se você pegar o ano de 2005 em comparação a 2012, são 7 anos, o PIB praticamente foi multiplicado por 2,5 vezes. 2 vezes não, quase 3 vezes. 2,5 vezes. 2,5 vezes. Certo? Então é um crescimento de 2,5 vezes, não sei se está certo, 250% em 7 anos. Isso dá uma ideia da quantidade de investimento que a região recebeu, tá? Nos últimos 12, 13 anos. E a consequência, né, no aumento do PIB per capita. Se bem que todo mundo sabe que o PIB per capita ele é um dado, mas ele não reflete a real distribuição de renda. Certo? Hoje a turma gosta de adotar o critério do PIB per capita, mas dentro de um critério de paridade de poder de compra. PPC, certo? Só que o dado que a gente tinha é esse, então ele também foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saímos na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos
atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá